E hoje nós vamos conferir o unboxing e primeiras impressões de um smartphone super baratinho da Samsung. E eu tô falando do Galaxy A12. Ele custa por volta de R$ 1.000 a R$ 1.100 e tem uma proposta bastante interessante para quem precisa de smartphone básico para o dia a dia. Então a gente vai testar ele, vai testar jogo, vai fazer algumas fotos e eu vou te mostrar o que ele tem de bom se você tiver interesse de comprar ele, tá? Então vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você tenha interesse de comprar o Galaxy A12 mesmo, vou deixar os links aqui na descrição, beleza? Agora, roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Aqui está o Galaxy A12 e vamos conferir o que ele vai te entregar caso você tenha interesse de comprar ele, tá? Ele já foi lançado há um tempinho, mas pelo seu preço de lançamento bem alto, eu acabei não trazendo ele no canal, porque eu não achava que ele valia tanto a pena assim. Ele foi trazido por volta de R$ 1.500 aqui para o Brasil, no seu dia de lançamento. E agora ele está custando por volta de R$ 1.000, até um pouquinho menos a gente conta em promoções, o que torna ele uma ótima opção para um smartphone básico para o dia a dia, tá? Então, vamos começar então mostrando a parte de trás aqui, onde ele tem as suas 4 câmeras, sua principal de 48 megapixels, a sua ultrawide de 5 megapixels, temos uma macro de 2 e uma de desfoque para 2 megapixels. A câmera frontal, ela conta com apenas 8 megapixels, tá? É um smartphone básico, então dentro das especificações desse valor, tá de bom tamanho. Já em relação a processamento, a Samsung implementou aqui no Galaxy A12 o Helio P35, um processadorzinho já antigo, né? Um velho de guerra que a gente conhece, da linha da LG, né? Que eles trouxeram demais essa parte de Helio P25, P35, um monte de Helio da MediaTek. É um processador bom para o dia a dia, mas é um processador básico, tá? Ele não é um processador muito rápido, não é muito potente, mas ele tem uma boa economia de bateria. A versão que a Samsung trouxe aqui para o Brasil é com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Ele tem uma versão com 3,32, mas a Samsung resolveu não trazer essa versão, tá? Aqui na parte de trás a gente tem um design que lembra um pouco a linha Pixel, né? Que tem um design diferente na parte de baixo e de cima. Aqui é texturizado e aqui é liso, tá? Totalmente em plástico. Aqui nós temos o flash. Desse lado, impressão digital com botão Power. Botões de volume bem fininho, ele é bem fino esse botão de volume. Na parte de cima temos um microfone. Desse lado, gavetinha de chip, que daqui a pouco eu mostro o que tem dentro. Embaixo nós temos entrada para carregamento, microfone, entrada para o seu fone de ouvido e alto-falante. Em relação à sua tela aqui, nós temos uma tela de 6.5 polegadas, tá? É uma tela IPS, não é uma tela AMOLED, a gente está acostumado a ver sempre a Samsung trazendo telas AMOLED. No Galaxy A12 não foi possível por conta do seu corte de custos, né, para ter esse preço. Ainda assim, é uma tela, mesmo sendo IPS, com um ótimo brilho, como vocês podem ver aí, e com uma ótima qualidade de imagem, tá? Mas não é uma tela 90 Hz, é uma tela básica com 60. Ainda assim, tem poucas bordas, né? Mas tá dentro dos padrões atuais, não diria que tá ruim, tá? Em relação a isso. A sua espessura, ele tá um pouquinho gordinho, ele tem aqui 205 gramas e em relação à espessura são 8,9 milímetros. Não é muito grosso, mas a gente espera que poderia ter um pouco mais de bateria por essa questão de espessura. A tela também, ela conta com resolução HD, tá? Esqueci de estar mencionando, é uma tela básica HD. Já em relação ao sistema operacional aqui, a Samsung trouxe o Galaxy A12 bem atualizadinho, tá? Aqui nós temos o One UI Core 2.5 e temos também a versão do Android versão 10, tá? Provavelmente ele seja atualizado, eu acredito que vai ser. E em relação ao One UI Core, ela tem algumas funções a menos do que a One UI padrão, tá? Ele não vai ter Samsung Pay, não vai ter pasta segura, mas para o dia a dia básico vai funcionar tranquilamente. Você não vai sentir falta de praticamente nada se você não tinha um Galaxy um pouco melhor, como o Galaxy A21, A31 da geração passada, tá? Em relação ao aparelho, em relação à estética e hardware, vamos dar uma olhadinha agora em relação à caixa, tá? Sua bateria é de 5.000 mAh, é uma bateria grande para os dias atuais. E já que eu estou falando de bateria, vamos ver o carregador que vem aqui dentro, tá? A caixinha da Samsung é a caixinha super básica, né? Aqui nós temos os manuais, onde eles colocaram uma espessura legal da caixinha, né? Não como no A52, que eles trouxeram uma caixa super grande
para nada dentro, né? Aqui nós temos um guia rápido apenas, não vem capa. Temos aqui um plastiquinho onde diz mais ou menos o resumo do aparelho, né? Como a gente pode ver. A gente tem dual chip com espaço para cartão de memória. E aqui embaixo temos o seu carregador de 15 watts, tá? É um carregadorzinho básico, mas que para o dia a dia supra a necessidade, ainda mais com um aparelho básico como esse que não consome tanta energia. E temos um cabo USB tipo C para USB normal. E o ejetor de chip é bem básico, não tem muitas coisas. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do chip. A gente já sabe que é um slot triplo, né? Eu só vou ver se tem proteção contra água. Não tem. Aqui a gente tem um slotzinho triplo. E a gente consegue conferir que não tem uma borrachinha de vedação. Então, nenhum tipo de proteção aqui, tá? Qualquer derramamento de água pode acabar estragando o aparelho, tá? Em relação ao aparelho em si, a velocidade. Ele tá bem rápido pro dia a dia, tá? Ele abre as coisas bem rapidinho, ó. Vou abrir a Play Store aqui. Cadê a Play Store? Ele acaba carregando bem rápido, mesmo sendo um aparelho básico. Vamos abrir agora aqui, deixa eu ver, o Instagram, acho que deve estar logado. Sim. Ó, vai atualizar. Vamos ativar aqui. Permitir. Vocês conseguem ver o tempo que ele aparece, né? Ó, vamos atualizar aqui. Já não tem mais atualização, mas beleza. A gente pode ver o Facebook, vamos dar uma olhadinha, ó, tempo de abertura. Para os dias atuais tá bem bacana, né? A gente tem um aparelho que está com uma velocidade aceitável para o dia a dia. Tem algumas formas de a gente melhorar essa velocidade, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso, mas para o dia a dia, para um uso básico, tá bem legal. Em relação à fotografia e vídeo, tá? Eu vou falar sobre vídeo porque ele faz gravações básicas em apenas 1080 30 frames por segundo, tá? Não dá para esperar mais do que isso. Então, se você entrar aqui nas configurações, ó, vídeo traseiro, 30 frames e HD 30 frames. E o vídeo frontal, Full HD e HD 30 frames, tá? É apenas 30 frames por segundo, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Já em relação às fotos, vamos lá então, né? Aqui nós temos várias fotos que eu acabei tirando com o aparelho. Vou estar colocando na tela aí para vocês conferirem comigo, tá? Eu achei a qualidade das imagens bem aceitáveis para a faixa de preço, levando em consideração ainda que a gente tem um processador da MediaTek. A câmera principal, ela tem 48 megapixels, o que dá a ela digamos, uma vantagem em relação à sua lente ultrawide, que a gente vê que se a gente der um zoom nessa foto ultrawide que está aí, ó, ela acaba perdendo uma nitidez muito grande porque é apenas 5 megapixels. Poderia ter trazido uma lente de 8 megapixels e tirado essa macro e utilizado a ultrawide para macro, mas a Samsung ela não fez isso. Talvez a lente que faz essas duas funções seja um pouco mais caro. Aqui nós temos mais uma foto, que se a gente colocar em tela cheia a gente consegue ver que fica bem bacana. O HDR também trabalhou bem. Eu não vejo uma saturação exagerada nas fotos, o que acontece nos smartphones da linha S da Samsung e até nos da linha A. Aqui contra o sol também trabalhou muito bem. A lente aqui funcionou bem e também não estragou a foto, conseguiu trabalhar bacana. Aqui um pouco na sombra para vocês darem uma olhada em relação à principal e a ultrawide. Aqui mais uma para vocês darem uma olhada. Ultrawide do mesmo ângulo. Mais uma para vocês darem uma olhadinha. E agora a câmera frontal que impressionou pela qualidade, tá? Aqui nós temos 8 megapixels que em boa luminosidade tem uma qualidade bem aceitável, um balanço de branco bacana e também aquele modo que dá uma distância a mais para você tirar uma foto com mais uma pessoa. Então, na minha opinião, a câmera frontal, até mesmo no HDR, como vocês estão vendo aí, funcionou muito bem. Eu achei impressionante em relação à qualidade dela. E eu achei que não faria tudo isso, viu? Eu até me impressionei na hora. Ficou bem bacana, viu? Em relação a outras fotos, vou deixar passando aí para vocês. E todas as fotos que eu tirei com ele, eu vou deixar aqui na descrição o link do Google Drive para você poder fazer o download das fotos e poder estar olhando aí diretamente no seu computador, no seu smartphone, para você ter o veredito exato em relação a isso, tá? E agora eu vou testar um jogo, o Call of Duty, para você ter uma noção de como ele se sai em jogos para você que quer comprar ele para jogar alguns jogos básicos do dia a dia. Vamos lá, pessoal, já abriu aqui o Call of Duty. Vamos dar uma conferida nas configurações que o jogo colocou o aparelho, né? Pra gente ver se ele vai rodar. Ó, em relação ao processador, a gente pode ver que é um processador básico, né? Tá aqui, baixo e médio. Eu vou colocar no alta pra gente tentar. Eu já percebo que o aparelho tá esquentando um pouquinho, mesmo sem estar dentro do jogo. Então vamos lá, eu vou colocar um mata-mata em equipe aqui pra testar. E assim que eu iniciar a partida, eu já volto.
Vamos lá, galera, já iniciou aqui. Eu tava na pré-partida e eu senti o jogo bem leve até. Ele deu uma leve enroscadinha na hora de atirar, mas nada muito exagerado. Mas vamos ver, né? Pré-partida é diferente da partida. E claro, mata-mata é 10 pessoas dentro da sala, né? Então se você for jogar com um mapa com mais pessoas, pode ser que pese mais. Mas já dá para ter uma noção de como o aparelho se sai, né? Olha, ele chegou a travar, tá vendo? Mas acabou matando. Eu não sei do que eu morri. Deixa eu ver. Foi de 12 mesmo. Não sei como eu matei e morri ao mesmo tempo, mas beleza, né? Jogo doido. Bacana que a mira não tá pesando o suficiente para eu não conseguir mexer ela enquanto eu atiro. Por exemplo, aqui, ó, eu consigo mexer ela enquanto eu atiro tranquilamente, ó. Coisa que quando o jogo não tá rodando bem eu não consigo fazer. Então, assim, o aparelho ele vai esquentar um pouco mais que os concorrentes, mas eu acredito que não seja um problema, porque aqui nós temos um processador básico e que não puxa tanta energia assim. Então a gente pode ver que ele roda bem, mesmo no baixo. E eu acredito que se até a gente jogar um pouco mais alta a qualidade, se pudesse, não ficaria tão ruim. Mas os caras aqui também é meio cego, né? Vou cegar todo mundo aqui. Vamos morrer todo mundo cego aqui. Rapaz do céu, não me mataram. Agora tô sem bala. Uma agacha aqui. Não ligue a nobice, hein? Olha que arminha bonitinha. Ó, aviãozinho. Que porcaria, mas destruíram o cara antes. Se eu pegar alguém por aqui, mas tá aprovado. Para rodar jogos como Call of Duty, etc. Ele vai rodar vários jogos, mas, claro, com a qualidade baixa, vai ter que diminuir os gráficos. E dependendo do jogo, pode ser que ele sofra para você conseguir rodar suave. Aqui tá rodando bem de boa o Call of Duty, eu tô achando impressionante em relação a isso. Eu acho que uma telinha 90 Hz aqui para ele ficaria show de bola. Claro, ele não tem esse intuito de ter um super desempenho, então acho que nem valeria a pena colocar essa tela aqui. Mas ainda assim, tá excelente para quem joga pouca coisa, não quer nada muito potente, na faixa dos seus R$1.000, tá? Lembrando, esse aparelho aqui vale muito a pena para quem quer uma garantia, quem gosta de smartphones da Samsung e quem, por exemplo, também preza por uma marca como a Samsung, tá? Porque a gente tem Xiaomi, tem vários outros aparelhos da Motorola na mesma faixa de preço que tem também mesmo desempenho. Às vezes tem até processador Snapdragon com uma qualidade de performance melhor, mas esse daqui não tá ruim, viu, galera? É só a tela IPS que desagrada um pouco em relação à Samsung, né? A gente sempre tá acostumado a ver Samsung dona da AMOLED, trazer a AMOLED em tudo, né? Então acaba que a gente fica meio que decepcionado. Mas por R$1.000 não dá pra pedir demais também, né? Vou pegar mais uma arma aqui. Tô conseguindo matar bastante, parece que eu tô imortal, porque ninguém mata e acabou. Vamos ver como ele sai da partida. Ó, saiu bem, tá carregando, e tá aí, Galaxy A12, rodando os jogos, tirando fotos bacana, tendo um design diferente do padrão atual em relação a características, mas que é um ótimo custo-benefício para o dia a dia. Na minha opinião, se você está procurando um aparelho como o Galaxy A12 para uso básico, jogar alguns joguinhos, vai fundo, que é um ótimo dispositivo, tá? Ele não conta com som estéreo, já avisando, e os sensores digitais também funcionam muito bem. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo sobre o Galaxy A12 e muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.